Capítulo 41. Bem, senhor, gostaria de comprar um Pokémon de nível alto como este? Seria muito útil para aventuras na natureza. O homem encapuzado falou calmamente, como se não se importasse se Shiro comprasse ou não. Shiro definitivamente se interessou. Um Pokémon como esse só precisava ser alimentado diariamente e poderia fornecer uma proteção sólida enquanto seu Gastly e Roukidae ficavam mais fortes. Quanto custa? Perguntou Shiro. Isso depende da força específica do Pokémon que você escolher, explicou o homem lentamente. Um Pokémon de nível inicial de ginásio e um de nível avançado têm preços muito diferentes. Assim que um Pokémon atingia o nível de ginásio, cada pequena melhoria vinha com um aumento significativo de custo. Aqueles que estavam nesse estágio há muito tempo dominavam mais golpes e tinham uma proficiência muito maior do que aqueles que tinham acabado de alcançá-lo. Então, quanto custa aquele Riperior? Shiro apontou para a projeção psíquica que o homem encapuzado havia exibido. 2. O Riperior tinha pele cinza acastanhada coberta por placas de armadura vermelho-alaranjadas que pareciam extremamente resistentes. Sua força estava nos estágios finais do nível de ginásio. Oh! Este é bem poderoso. A figura encapuzada juntou as mãos. Quando as abriu novamente, uma Pokébola cinza especial apareceu em sua palma. Através de sua estrutura semi-transparente, o Riperior dentro podia ser vagamente visto. Ele evoluiu usando um item equipado, então o preço é 3 milhões de Pokédólares. O homem encapuzado colocou a Pokébola no centro da mesa. Para comparação, um Pokémon de nível de ginásio recém-evoluído deste nível custaria cerca de 1,5 milhão. Como todos os Pokémon de nível avançado e superior vendidos no mercado negro haviam sofrido lavagem cerebral, seus preços eram fixados dentro de uma determinada faixa e geralmente eram muito mais baixos do que os recursos de treinamento de alta qualidade. Isso acontecia porque qualquer Pokémon de nível avançado ou superior, capturado na natureza ou roubado, inevitavelmente apresentava problemas de obediência. Isso reduzia significativamente seu valor de revenda ou troca. A verdadeira força de um treinador vinha dos Pokémon que ele criava desde filhote, construindo laços e confiança. Caso contrário, muitos Pokémon permaneceriam presos em suas Pokébolas, e mesmo quando enviados para a batalha, poderiam se recusar a lutar adequadamente. A diferença era clara: um era meramente uma ferramenta, enquanto o outro era um companheiro treinado. Eu aceito. Shiro não hesitou. Ele sabia que o preço era inflacionado, especialmente por se tratar de um Pokémon com lavagem cerebral que jamais conseguiria melhorar sua força. Mas aquilo era o mercado negro. Enquanto cumprisse seu propósito e lhe trouxesse paz de espírito, ele podia aceitá-lo. Ele pegou o dinheiro da bolsa e concluiu a transação. Em seguida, colocou todas as Pokébolas que havia tomado de Dorian sobre a mesa. Eram 5 no total, todas trancadas. Dorian não tinha nenhum vínculo ou entendimento com elas, e Shiro também não tinha intenção de ficar com elas. Os Pokémon incluíam 2 Rillaboom e Tevul de nível avançado, 2 dos Liafgrimer de nível intermediário e um Volou de nível iniciante. Serão 397 mil Pokédólares. Após usar seu poder psíquico para avaliar as condições e a força do Pokémon, o homem encapuzado calculou rapidamente o preço. Em seguida, pegou a quantia correspondente da grossa pilha de notas que Shiro lhe dera e devolveu o restante. Após as transações, Shiro ficou com cerca de 1 milhão de Pokédólares, além da escama de dragão. O homem encapuzado aproximou-se e perguntou: gostaria de comprar mais alguma coisa? Talvez um Pokémon com alto potencial. Não, Shiro balançou a cabeça. Por mais que quisesse adquirir mais recursos para seus Pokémon, sua prioridade imediata era encontrar um local seguro. Quanto custaria me teletransportar para a área selvagem? A área selvagem. O homem parecia estar ponderando sobre a proposta. A área selvagem era uma vasta extensão de terra indomada na parte centro-sul de Galar, lar de vários Pokémon de diferentes tipos. Muitos treinadores se aventuravam por lá para treinar e explorar. Era também um lugar onde identidade e regulamentos não importavam. Apenas dinheiro e força ditavam a sobrevivência. Apenas 5 mil Pokédólares, disse o homem. Muitas pessoas viajam diariamente entre a área selvagem e as cidades, então temos canais de teletransporte dedicados. Certo.
Shiro sentiu um alívio enorme. Em seguida, perguntou sobre recursos para treinar Rockidea e Gastly. Pouco tempo depois, Shiro gastou 400 mil Pokédólares para comprar duas frutas especiais, a fruta asa negra e a fruta sombra negra, consideradas produtos exclusivos de alta qualidade da empresa Macrocosmos. Elas eram particularmente benéficas para o crescimento de Pokémon de nível baixo. Ele também gastou 100 mil Pokédólares em doces de experiência e 300 mil em um item específico para Gastly, o cordão de ligação, uma corda imbuída com energia especial. Era um item necessário para evoluir ao ter para Gengar, e ele fez questão de obter a melhor qualidade disponível. Shiro também comprou um dispositivo de comunicação portátil, essencialmente uma versão Pokémon de um laptop, por pouco mais de 10 mil Pokédólares. Agora, ele estava quase sem dinheiro, restando-lhe apenas cerca de 150 mil Pokédólares. Muito bem, vamos começar. Depois de arrumar suas coisas, ele entregou ao comerciante 5 mil Pokédólares, sinalizando para que ele prosseguisse. Muito bem. A voz do homem encapuzado tornou-se subitamente rouca e distorcida, e sua figura se contorceu de forma antinatural. Os arredores mergulharam na escuridão. O homem desapareceu junto com a luz. Uma onda de náusea atingiu Shiro. Instintivamente, ele fechou os olhos. A área selvagem conectava diversas cidades e era conhecida por seu terreno e clima em constante mudança. Inúmeros Pokémon viviam lá, e as espécies que apareciam variavam dependendo da hora, do local e do clima. Era também o centro do fenômeno Dynamax. Ao localizar tocas de Pokémon, era possível encontrar Pokémon Gigantamax selvagens. Além disso, os treinadores na área selvagem podiam coletar frutas e itens, ganhar watts e participar de corridas Rotom Rally. Era um refúgio para aqueles que viviam isolados da sociedade em Galar, e o melhor lugar para os treinadores ficarem mais fortes. Lago Achevel Leste. Dentro de uma loja da Liga, identificada por uma placa azul com um símbolo de nuvem, uma mulher de meia-idade com pele pálida encostava-se preguiçosamente no balcão, folheando algumas notas de Pokédólares com os dedos. Já passava das 19 horas. Mesmo os treinadores e aventureiros mais experientes estariam procurando um lugar seguro para acampar durante a noite. A loja Liga estava prestes a fechar. Clang, a porta de ferro, símbolo do mercado negro, deslizou subitamente, abrindo-se. A mulher olhou para o lado e viu um jovem de semblante frio sair, após observar os arredores. Era Shiro. Após examinar a loja e confirmar que, além de uma senhora mais velha, não havia mais ninguém, ele finalmente saiu. A mulher que o observava vestia uma camiseta vermelha desbotada e manchada de poeira. Suas calças marrons largas estavam salpicadas de lama, que se misturava à cor do tecido. Novata. Ela juntou as notas com uma mão e as enfiou atrás do balcão. Meu nome é Ruth. Pode me chamar do que quiser. Eu administro este lugar, mas estamos prestes a fechar. Shiro estava prestes a acenar com a cabeça quando Ruth apontou casualmente para uma porta de madeira ao lado. Há quartos de hóspedes ali. 2.000 Pokédólares por noite. Vai ficar ou pretende dormir lá fora e alimentar os Pokémon? Shiro permaneceu em silêncio por um momento. Em vez de responder, saiu e olhou ao redor. A loja foi construída em uma pequena colina verde. De um lado, penhascos íngremes se elevavam, enquanto do outro, a encosta descia em direção a uma alta cerca de metal no topo da colina. Sob o manto da noite, a paisagem além da cerca já havia mergulhado na escuridão. Se Shiro quisesse ir embora, teria que ultrapassar aquela barreira. Um lembrete claro de quão perigosa era a área selvagem. Capítulo 42. Após observar por um tempo, Shiro voltou para a loja e cedeu sem hesitar. Eu ficarei. Pague. A lojista, Ruth, respondeu casualmente. Assim que recebeu os 2.000 Pokédólares de Shiro, ela acenou levemente com a cabeça em direção à porta de madeira. Há um corredor nos fundos. Escolha uma sala vazia, disse ela, acenando para que ele entrasse depressa. Vendo a indiferença dela, Shiro não esperava muito dos tais quartos de hóspedes. Contanto que tivesse um lugar para ficar, já era o suficiente.
Ele abriu a porta, revelando um corredor pouco iluminado com cerca de 3 metros de largura, ladeado por portas de madeira em ambos os lados. Shiro escolheu uma aleatoriamente e a abriu. Vazia. Lá dentro havia apenas uma cama. Mais adiante, um pequeno banheiro, e só. Após trancar a porta, ele soltou Rookidee e Gastly. Os dois Pokémon voaram algumas voltas pela sala. Só depois de se certificar de que não havia problemas de segurança, Shiro largou a mochila. Tirou alguns Pokéblocos para seus Pokémon e, em seguida, comeu casualmente algumas rações secas de sua mochila antes de se deitar completamente vestido. Gastly e Rookidee não eram mimados. Mesmo tendo saído de casa, eles se adaptaram rapidamente, se aconchegando na cama e adormecendo. A noite ficou profunda. Ao amanhecer, um leve tom dourado surgiu no horizonte. O relógio biológico de Shiro despertou naturalmente. Ele se levantou e se lavou rapidamente. Ao ouvir o barulho, Gastly abriu os olhos sonolentamente e viu Rookidee batendo as asas e alçando o voo. Deu 2 voltas acima da sala, esticando o corpo. Gás! Gastly soltou um sibilo lento. Antes que pudesse acordar completamente, Shiro já havia retirado os Pokéblocos e os colocado em 2 pequenas bandejas. Gastly recebeu os Pokéblocos do tipo fantasma puro, enquanto os de Rookidee eram uma mistura de tipos voador e aço. Depois de derrotarem o lojista gordo e saquearem seu estoque, a qualidade da comida deles melhorou completamente para um nível avançado, ficando a apenas um passo da rara qualidade perfeita. Suspiro. Assassinato e incêndio criminoso compensam bem, murmurou Shiro, sentando-se na cama e mordendo sua ração seca enquanto observava seus Pokémon comerem com apetite. Após contabilizar os itens que comprou no mercado negro, ele examinou cuidadosamente o que havia tomado do lojista gordo. Havia 8 itens Pokémon no total, 3 Everstones, 2 Mystic Warriors, 2 Miracle Seeds e uma Dragon Fang. Ele também possuía um estoque enorme de Pokéblocos, o suficiente para alimentar seus 2 Pokémon por um ano inteiro. 5 Assim que Rookidee e Gastly terminaram de comer e Shiro arrumou suas coisas, ele os recolheu para suas Pokébolas e saiu da sala. Eram cerca de 6 da manhã. O corredor com carpete vermelho estava completamente vazio. Não era surpresa, aquele lugar raramente tinha hóspedes. Na verdade, Shiro não tinha visto nenhum outro treinador se hospedar ali desde que chegara. Ao chegar em frente à porta que dava acesso à loja, Shiro abriu e saiu. E aí, acordou cedo, hein, garoto? Atrás do balcão, Ruth estava organizando algumas coisas. Ela não havia trocado de roupa, e sua pele pálida parecia ainda mais exausta. Shiro tinha uma forte suspeita de que ela havia passado a noite inteira debruçada sobre o balcão. Mas a lojista pareceu não se importar. Vendo que Shiro ainda não tinha ido embora, ela bateu no balcão e perguntou: "O quê? Você veio para a área selvagem sem levar sprays curativos e uma barraca? Quer comprar agora?" Foi apenas um palpite, mas ela estava certa. Shiro havia chegado às pressas e não tinha preparado nada. "Sim", respondeu Shiro, aproximando-se do balcão. "Que tipo de sprays e tendas de cura vocês têm? Quanto custam? Se você estiver viajando sozinha, recomendo os sprays de cura da empresa Macrocosmos. Um frasco custa 500 Pokédólares. Quanto às barracas, só existe um tipo, e cada uma custa 1000 Pokédólares." Ruth se apoiou no balcão enquanto falava. 10 frascos de spray e 2 barracas. Shiro tirou 7.000 Pokédólares e entregou. O lojista pegou o dinheiro, entrou na sala atrás do balcão e trouxe os itens. Shiro enfiou tudo na mochila e saiu da loja da Liga Pokémon. Logo cedo, gotas de orvalho se agarravam à grama na encosta, brilhando sob a luz suave. O ar fresco e revigorante melhorava seu humor. Ele caminhou até a cerca de metal na beira da encosta e deu um leve empurrão. Para sua surpresa, o portão não estava trancado, abriu-se com facilidade. Era a primeira vez de Shiro na área selvagem, e ele não estava muito familiarizado com os arredores. Ele planejava primeiro percorrer a área, verificando se havia algum ponto de encontro para treinadores, lugares onde pequenos vendedores se agrupavam. A encosta descia até uma pastagem exuberante, com um lago cintilando ao longe. O lago Achevel ficava no coração da área selvagem.
Não importava onde você estivesse, sempre era possível vê-lo. Os Pokémon do tipo água que ali viviam variavam em força dependendo da localização. A essa hora da manhã, além de alguns Blipbug se debatendo na grama, não havia uma única pessoa à vista. Toda a área parecia vazia. Apenas o ocasional farfalhar na grama e nas árvores indicava a presença de Pokémon. Ainda assim, ele percebeu algo. Perto da margem do lago, sob uma árvore, havia pegadas escuras e irregulares. A grama pisoteada havia se misturado com a terra abaixo. Sinais semelhantes de atividade apareceram em outros pontos ao longo da margem do lago. Algumas pessoas devem ter parado aqui para descansar antes. Eu simplesmente cheguei cedo demais para vê-las, analisou Shiro. Ele havia planejado encontrar alguém que pudesse guiá-lo, alguém familiarizado com a área selvagem. Mas agora, parecia que ele teria que descobrir tudo sozinho. Isso funcionou para ele. Ele queria encontrar um bom lugar para treinar primeiro e voltar por volta do meio-dia. À sua esquerda, o campo gramado estendia-se até um bosque ralo. À direita, o caminho contornava a colina. Shiro seguiu para a esquerda, em direção às árvores. Ele carregava muitas Pokébolas. A área selvagem não tinha falta de Pokémon. Se encontrasse um com bom potencial, ele o capturaria. Saiam daqui, Rookidee, Gastly. A certa distância do bosque, ele libertou seus 2 Pokémon. Nesse lugar desconhecido, ele não tinha motivos para esconder sua força. O mercado negro já o havia equipado com um poderoso reforço, um Rhyperior com lavagem cerebral, de nível ginásio. A diferença entre o nível avançado e o nível de ginásio era significativa, razão pela qual a maioria dos treinadores acabava estagnada no primeiro nível. Mas com Rhyperior em sua equipe, Shiro não tinha mais motivos para temer a maioria dos treinadores de nível avançado. E se por acaso encontrasse um oponente de nível de ginásio, simplesmente fugiria. Ao entrar na pequena floresta, Shiro ouviu sussurros vindos de todas as direções. Ele ignorou o barulho, sabendo que eram apenas Pokémon fracos do tipo inseto ou grama, que não mereciam sua atenção. Continuou avançando com Rookidee e Gastly ao seu lado. Em pouco tempo, alguns Pokémon redondos, de cor rosa arroxeada, espreitaram por entre os galhos. As 3 folhas verdes em suas cabeças se misturavam perfeitamente com as árvores ao redor. Capítulo 43. O corpo de Bonsvê lembrava um mangostão, com a metade inferior branca, como a polpa exposta da fruta, e 2 pezinhos adoráveis saindo dela. 3 cálices verdes brotavam de sua cabeça, 2 deles posicionados horizontalmente. Seus olhos amarelo-brilhantes contribuíam para seu charme inocente e cativante. Mas quando dezenas de Bonsvê espiaram de dentro dos arbustos em uníssono, todos encarando Shiro ao mesmo tempo, a situação ficou um tanto perturbadora. Se essas criaturinhas não fossem, na melhor das hipóteses, de nível iniciante, Shiro provavelmente teria enviado seu Rhyperior imediatamente para eliminá-las. Ele havia sido enganado por seus antigos hábitos de jogo, supondo que havia apenas alguns Pokémon escondidos entre as árvores. Em vez disso, ele entrou direto em uma colônia Pokémon inteira. Day. Rookidee, no entanto, não estava nem um pouco preocupado. Ele voou animadamente até um galho de árvore e começou a piar, parecendo estar em uma conversa animada com o Bonsvê. Gastly, por outro lado, flutuava curiosamente entre as árvores, pairando perto de uma Bonsvê rechonchuda antes de se dirigir para outra, um pouco mais esguia. Ao perceberem que Shiro e seus Pokémon não eram hostis, os Bonsvê aos poucos baixaram a guarda. Enquanto alguns permaneceram para interagir com Rookidee, a maioria recuou para dentro das árvores. Shiro acelerou o passo. Ele queria encontrar um espaço aberto, em algum lugar sem grandes aglomerações de Pokémon selvagens. A última coisa que ele precisava era que seu treinamento causasse alguma perturbação, fazendo com que os Pokémon selvagens pensassem que ele os estava atacando. Gastly! Enquanto caminhavam, Gastly de repente passou por ele em disparada, flutuando à frente para explorar a floresta primeiro. Como essa área não ficava longe de assentamentos humanos, os Pokémon selvagens ali não eram particularmente fortes ou numerosos, e sua agressividade era relativamente baixa. Isso a tornava um lugar bastante seguro. Após percorrer mais ou menos 100 metros,
Hokidai surgiu correndo por trás, batendo as asas animadamente enquanto pairava em frente a Shiro. Agora, carregava uma pequena bolsa tecida com folhas, pendurada nas costas. Dentro dela havia um líquido levemente rosado, que exalava uma fragrância suave e adocicada. Isso é um presente do Bonsvê? Perguntou Shiro com uma risadinha, estendendo a mão para pegar a bolsa de folhas das costas de Hokidai. Fumaça, fumaça! Hokidai assentiu com entusiasmo e então cutucou a bolsa com a cabeça, incentivando Shiro a experimentá-la. A bolsinha de folhas tinha apenas o tamanho de metade da palma da mão, e o líquido dentro dela mal dava para alguns goles. Mas só de cheirar, Shiro já sentia uma estranha sensação de clareza e calma. O suco Bonsvê era conhecido por acalmar e estabilizar o humor Aleia. Nesse momento, Gastly flutuou pela frente, seus olhos se arregalando enquanto baba escorria de sua boca. Ao ver sua expressão, Shiro sorriu levemente. Ele tomou um pequeno gole, em seguida, ofereceu a bolsa tanto para Gastly quanto para Hokidai. Experimentem vocês dois também. Embora Hokidai o tivesse trazido, na verdade não sabia qual era o seu gosto. O aroma o acompanhou durante todo o caminho, fazendo-o engolir repetidamente. Pelo jeito como os olhos de Hokidai se moviam de um lado para o outro, Shiro percebeu que o animal estava tão ansioso quanto ele para experimentar o suco de Bonsvê. Ainda assim, o pequeno pássaro permanecia orgulhosamente no antebraço de Shiro, mantendo a cabeça erguida com um toque de orgulho teimoso. Aleia! Gastly olhou atentamente para a bolsa de folhas, lambendo apressadamente a baba que se acumulava no canto da boca. Já que Hokidai a havia trazido de volta, decidiu deixar seu irmão mais velho beber primeiro. Shiro dar um gole era uma coisa, mas Gastly não podia simplesmente, de forma egoísta, tomar a bebida dele. Delicadamente, empurrou a mão de Shiro em direção a Hokidai, lançando em seguida um olhar de pena para o pequeno pássaro, silenciosamente incentivando-o a beber primeiro. Torre! Ao ver isso, Hokidai finalmente enfiou o bico na bolsa, tomou 2 goles rápidos e então voou para pousar no ombro de Shiro. Hospitalmente! Gastly não se conteve mais, enfiando o rosto na bolsa de folhas e bebendo o líquido doce restante num instante. Aleia! Balançou levemente, com um sorriso satisfeito no rosto. Vamos lá! Shiro guardou a bolsa de folhas vazia na mochila e continuou andando. À medida que as árvores ficavam mais densas, o número de Pokémon selvagens à vista também aumentava. Nick e Zigzagoon, por exemplo, frequentemente espreitavam por trás das árvores, observando cautelosamente. Mas, no instante em que Shiro se virava para olhá-los, eles rapidamente se viravam e fugiam. Shiro caminhava firmemente em direção a uma encosta montanhosa acidentada. O afloramento rochoso projetava-se para fora, sem árvores crescendo por perto, deixando uma área considerável de pastagem aberta. Não havia sinais de Pokémon selvagens por aqui. Esse tipo de espaço aberto não era ideal para se esconder. Vamos lá! Shiro acelerou o passo e fez sinal para Hokidai e Gastly o seguirem. Ambos os Pokémon foram mais rápidos do que ele, chegando primeiro ao centro da pradaria. Após observar os arredores por um tempo e confirmar que não havia pessoas ou ameaças, Shiro se encostou na rocha, tirou pesos de treino da mochila e os colocou na grama. Percebendo o que estava por vir, Hokidai e Gastly entenderam imediatamente que o treinamento estava prestes a começar. Eles se posicionaram na frente de Shiro, prontos. Calma aí, disse Shiro, sabendo quanto eles estavam ansiosos, mas decidindo que ainda não era hora. Tirando uma Pokébola cinza, ele chamou: Apareça, Rhyperior. Essa foi a primeira vez que ele liberou o Rhyperior que havia comprado. Seu corpo escuro e poderoso era construído como rocha sólida, com braços grossos e uma cauda robusta. A criatura estava envolta em uma carapaça laranja, semelhante a uma armadura. Assim como ele já havia visto antes, este Rhyperior tinha uma presença imponente. Seus 2 chifres em forma de broca, especialmente o maior, brilhavam com um brilho metálico cinza prateado, semelhante ao aço reforçado, claramente resultado de treinamento especializado. No entanto, seus olhos opacos lhe conferiam um olhar vago, quase tolo, enquanto encarava o vazio à sua frente. Com mais de 5 metros de altura, seu corpo maciço ocupava uma parte significativa da clareira. Rhyperior! Shiro chamou, testando sua resposta.
O Hyperior, lento e desajeitado, virou a cabeça em sua direção. Embora seus olhos agora estivessem fixos nele, seus movimentos ainda apresentavam uma rigidez robótica. Shiro pegou algumas frutas silvestres e as colocou na frente de Hyperior. Comer. Imediatamente, Hyperior abaixou-se, devorando as bagas em apenas algumas mordidas. Enquanto isso, Shiro esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Ele havia se esquecido completamente de comprar pokéblocos dos tipos terra e pedra. Se Hyperior comesse apenas frutas silvestres, seu estoque não duraria muito. Bem, já que ele não podia ficar mais forte de qualquer maneira, os pokéblocos mais baratos serviriam, pensou Shiro, olhando para o Pokémon. O único fardo real que Hyperior representava era seu apetite voraz. Enquanto estivesse alimentado, ele podia continuar trabalhando. Certo. Shiro não tinha utilidade imediata para aquele bruto, então lhe deu uma tarefa simples. Hyperior, fique de guarda aqui. Se algum estranho ou Pokémon selvagem se aproximar, dê um rugido alto para me alertar. Haha! Hyperior respondeu com um aceno lento e um chamado profundo antes de caminhar pesadamente até a borda da clareira, permanecendo imóvel como uma estátua. Intrigados, Rookida e Gastly cercaram a imponente construção recém-chegada, inspecionando-a de todos os ângulos, com sua curiosidade evidente. Muito bem, chega de brincadeira. Hora do treino! Shiro exclamou, tirando-os de seu devaneio. Capítulo 44. Antes do início do treinamento, Shiro prendeu uma pedra eterna em Rookidai. Na verdade, foram um pedido da própria Rookidai. Depois de aprender que evoluir cedo demais poderia limitar seu potencial, ela insistiu em usar a pedra para evitar quaisquer mudanças indesejadas. Dessa forma, não precisava mais conter deliberadamente seu nível. Shiro planejava manter Everstone em Rookidai até que ele atingisse o nível intermediário, antes de deixá-lo evoluir para Corvisquire. Depois disso, Corvisquire continuaria usando a Everstone, removendo-a apenas quando estivesse perto do nível de ginásio para derrotá-lo de uma só vez. Atualmente, a força de Rookidai já estava se aproximando desse limite, rondando o nível 19. Seu foco principal no treinamento, no momento, era o Tailwind. Como não herdou muitos movimentos de seus pais, seu talento natural era, na melhor das hipóteses, mediano, tornando o Tailwind particularmente difícil de aprender. No entanto, o movimento que Shiro mais queria dominar era outro, proteger, o movimento defensivo mais versátil. Infelizmente, Rookidai não demonstrou nenhum sinal de que iria aprender. Shiro estava pensando em comprar um TM para ajudá-lo a aprender o golpe. Hospitalmente. No campo gramado, Gastly flutuava alegremente no ar, sua forma sombria tremulando enquanto energia escura circulava acima de seu corpo gasoso roxo escuro. Um instante depois, uma distorção tomou forma no ar e, num piscar de olhos, um buraco irregular, com a mesma forma da sua sombra, apareceu na árvore à sua frente. Esse era o Night Shad, um golpe poderoso do tipo fantasma. Gastly mal conseguia fazer isso neste ponto. No momento, sua força está em torno do nível 16. Graças ao treinamento focado de Shiro, Gastly desenvolveu um controle excepcional sobre suas habilidades do tipo fantasma. Ele conseguia até mesmo permanecer na sombra de Shiro por breves momentos. Assim que se tornasse forte o suficiente para permanecer escondido em sua sombra por longos períodos, Shiro teria essencialmente um guarda-costas pessoal ao seu lado o tempo todo. À medida que o treino prosseguia, o sol subia, iluminando a pequena clareira aninhada entre as árvores e as montanhas imponentes. A essa altura, já era meio-dia. Essa área era remota, e com o Hyperior de guarda, Shiro e seus Pokémon podiam treinar em paz, sem qualquer interferência de Pokémon selvagens ou treinadores que passassem por ali. Após alimentar Rookidai e Gastly, já exaustos, com as frutas especiais, Asa Negra e Sombra Negra, Shiro os recolheu para suas Pokébolas. Hyperior, ele gritou. O enorme Pokémon virou a cabeça lentamente antes de também ser recolhido. Com tudo pronto, Shiro partiu, refazendo seus passos pelo caminho familiar. Assim que ele entrou na floresta, um feixe vermelho brilhante disparou para o céu a algumas centenas de metros de distância. Fenômeno Dynamax! Shiro soltou um grito de surpresa. Antes que pudesse reagir,
O chão sob seus pés tremeu e as árvores ao redor estremeceram. Rapidamente, ele cambaleou e se escondeu atrás de um tronco robusto. Dynamax era um fenômeno característico da região de Galar, causado pela queda de um meteorito na região há milhares de anos. Esse meteorito continha Eternatus, um Pokémon poderoso, cuja energia se espalhou por Galar. Pokémon que absorviam essa energia podiam sofrer transformações temporárias. Quando um Pokémon libera essa energia especial, ele distorce o espaço ao redor, fazendo com que o Pokémon pareça muito maior do que seu tamanho real. Uma vez dinamaxizado, a forma física de um Pokémon se expande drasticamente e sua resistência recebe um aumento enorme. Normalmente, essas zonas especiais continham materiais raros, atraindo inúmeros treinadores ansiosos por obtê-los. Dynamax. Assim que os tremores diminuíram, Shiro se levantou lentamente, ponderando se deveria tentar a sorte. Na área selvagem, as ocorrências de Dynamax aconteciam aleatoriamente, às vezes uma dúzia por dia, às vezes apenas uma ou duas. Ele estava bem ciente dos riscos. No entanto, mesmo enquanto sua mente ponderava os perigos, seu corpo instintivamente se movia para frente, atraído pelo fenômeno. E se ele tivesse sorte e encontrasse algo valioso? Ele não era o único a pensar assim. Enquanto se aproximava cautelosamente, 3 Corviknigos e 2 Umfezantes sobrevoaram o local, correndo em direção ao mesmo destino. Após caminhar por mais alguns minutos, Shiro parou. Adiante, estendia-se o limite do fenômeno Dynamax. Uma enorme cúpula de energia vermelho escura, com centenas de metros de raio, envolvia a floresta e as encostas gramadas ao redor. Mas o que mais chamava a atenção era o grupo de instrutores em uniformes cinza posicionados no perímetro, gritando por megafones. Esta área agora está sob o controle da Macrocosmos. Pessoal não autorizado, mantenha-se afastado. Esta área agora está sob o controle da Macrocosmos. Pessoal não autorizado. Droga, esses caras da Macrocosmos acham que são donos de tudo. Um treinador cuspiu as palavras ao desmontar de seu Umfezan. Sua voz se pronunciou um pouco longe demais, chamando a atenção de um treinador da Macrocosmos que estava por perto. O homem caminhou até ele com passos pesados e uma expressão sombria. Que diabos você acabou de dizer? Eu. O treinador acenou rapidamente com as mãos, apressando-se para recolher seu Umfezan para a Pokébola. Não, não, grandão, você entendeu tudo errado. Ao perceberem a confusão, vários outros homens corpulentos em uniformes cinzentos começaram a se aproximar. Percebendo que estava prestes a ser cercado, o treinador se virou e correu. Perseguir alguém pela floresta não era fácil, e o treinador da Macrocosmos não parecia muito disposto a desperdiçar o esforço. Eles o deixaram ir, retornando ao perímetro para retomar a patrulha. Shiro observou por um instante, depois se virou e foi embora também, seguindo seu caminho original de volta para a margem leste do lago Achevel. Ele não tinha certeza se a Macrocosmos sempre assumia o controle desses eventos Dynamax na área selvagem, mas seus treinadores eram fortes, muito além do que ele podia enfrentar. Não havia como ele entrar sem ser notado e roubar alguma coisa. Ao meio-dia, a margem leste do lago Achevel fervilhava de atividade. Sendo uma zona segura bem conhecida, havia se tornado o maior mercado comercial da região. A multidão estava dispersa, mas animada, com pessoas fazendo negócios, mantendo uma distância razoável umas das outras. Assim que Shiro saiu da mata rala, uma voz apressada o chamou. Ei, amigo! Você tem a mercadoria? Quanto custa? Eu levo tudo. O orador era um homem usando um chapéu branco e uma máscara facial da mesma cor, com óculos de sol que escondiam todo o seu rosto. Ele carregava uma mochila enorme, quase metade de sua altura, e tinha uma constituição robusta. Bloqueando o caminho de Shiro, ele permaneceu firme no lugar. Shiro parou, momentaneamente confuso, depois balançou a cabeça e acenou com a mão, como quem dispensa o assunto, supondo que o homem o tivesse confundido com outra pessoa. Antes que ele pudesse dar mais um passo, o homem mascarado bloqueou rapidamente seu caminho novamente. Espere! Não vá ainda! Eu pago 1000 Poké-dólares por cada watt. Watt. Shiro piscou, lembrando-se de que nos jogos, a energia Dynamax era medida em watts e podia ser coletada.
Isso também é possível na vida real? Enquanto refletia sobre isso, ele perguntou diretamente: Você está falando da energia Dynamax? O homem mascarado, claramente um comerciante de watts, aproximou-se, fazendo com que Shiro instintivamente desse um passo para trás. Então você sabe, murmurou o comerciante, levando a mão ao bolso. Um instante depois, tirou um maço grosso de Poké-dólares. Gesticulando em direção ao brilho vermelho que se dissipava à distância, continuou: Você acabou de vir de lá, certo? Você deveria ter coletado pelo menos 100 watts de energia Dynamax. Eu vi o pessoal da Macro Cosmos indo para lá mais cedo. Depois que eles saem, sempre sobra bastante energia para pegar. Shiro seguiu seu olhar e depois balançou a cabeça negativamente. Capítulo 45. Ei! Amigo, posso acrescentar mais 200 ao preço. Não vá! O comerciante de Watt se recusou a ceder, presumindo que Shiro não queria vender e estava procurando outra pessoa para negociar. Shiro respirou fundo e explicou com sinceridade. Eu realmente não tenho nenhum Watts. Nem sequer tenho onde colecioná-los. Você deveria procurar outra pessoa. O quê? O comerciante emitiu um som de descrença. Então, tirou de sua bolsa um dispositivo que parecia um funil invertido e o acenou na frente de Shiro. Sério? Você não tem um desses? Chegou na área selvagem ontem à noite? Shiro assentiu em silêncio. Ao ver sua expressão séria, o homem hesitou, abrindo ligeiramente a boca antes de fechá-la novamente, sem saber o que dizer. De todas as pessoas, ele tinha que perder tempo com alguém que havia chegado apenas na noite anterior. Olhando ao redor, percebeu que seus concorrentes já haviam terminado de lidar com os outros treinadores que retornavam. Com o mal-entendido resolvido, Shiro contornou-o, com a intenção de explorar e encontrar algo para comer. Espere! Calma aí, amigão. O comerciante correu novamente, desta vez empurrando o coletor de watts na direção de Shiro. Que tal isso? 1000 Poké-dólares. É seu. Shiro foi pego de surpresa. Ele não esperava que o cara tentasse lhe vender o aparelho. Ele hesitou. Mas o quê? O vendedor empurrou o aparelho para mais perto. Novo em folha. Qualidade garantida. Como vou saber se você está me cobrando um preço exorbitante? Eu nem sei qual é o preço de mercado. Shiro deu um passo para o lado novamente, acenando com a mão em sinal de desdém. Ele não tinha ideia de quanto aquilo deveria custar. Sem conhecer o produto ou a pessoa que o vendia, não havia a menor chance de comprá-lo. Mesmo que fosse de graça, ele ficaria desconfiado se houvesse alguma pegadinha. Então eu vou te dar. O comerciante enfiou o dispositivo à força nas mãos de Shiro. Vamos lá, cara. Vamos ser amigos. Antes que ele pudesse recusar, o homem se virou e fugiu. Shiro ficou ali parado em silêncio, encarando o dispositivo em suas mãos. Definitivamente, há algo errado com isso. Mesmo assim, ele aguardou na mochila. Só quando o comerciante desapareceu completamente de vista é que ele voltou sua atenção para um homem magro sentado à beira do lago, atrás de uma pequena barraca. O homem vestia uma camisa preta larga e calças cinzentas, sentado de pernas cruzadas, imóvel. À sua frente, havia vários coletores de watts idênticos ao que Shiro segurava. Shiro caminhou até lá, seus passos silenciosos contra a grama. Parando em frente à barraca, ele se agachou, com os olhos fixos nos aparelhos. Quanto custa um? Perguntou ele. 5.000 Poké-dólares. O homem ergueu 5 dedos que pareciam gravetos secos. Sua voz era baixa. Pergunte a qualquer pessoa perto do lago Achevel. Esse é o preço. 5.000. Shiro tirou o dispositivo da mochila e o comparou com os que estavam em exposição. Eram exatamente iguais. O negociante anterior mudou de tática no momento em que percebeu que Shiro era novo. Em vez de comprar watts, ele repassou o dispositivo para ele. Shiro não acreditava em atos aleatórios de bondade. De jeito nenhum um estranho daria algo de graça só para fazer amigos. Pode verificar se há algum problema com isto? Ele estendeu o aparelho. O homem magro apenas encarou Shiro sem se mexer. Shiro acrescentou: Me ajude a dar uma olhada, e eu compro um quando você terminar. Certo. O homem finalmente reagiu.
Estendeu os dedos ossudos, pegou o coletor de watts e o examinou cuidadosamente. Após uma breve inspeção, ele zombou e jogou o objeto de volta para Shiro com uma risada fria. Há um dispositivo de rastreamento dentro. Se você tentar removê-lo, ele enviará um alerta para o proprietário. Deixe-me adivinhar. Você conseguiu isso barato? Ou alguém lhe deu? Achei. Shiro respondeu brevemente enquanto pegava 5.000 Pokédólares e os entregava para comprar um novo coletor de watts. Como eu uso isso? Perguntou ele. É simples, explicou o homem. Basta segurar a alça e apontar a base em forma de funil para a energia vermelha dentro de um espaço Dynamax. O dispositivo irá absorvê-la automaticamente. Shiro assentiu com a cabeça, memorizando as instruções. Em seguida, colocou os 2 coletores de watts em sua mochila, certificando-se de que estavam seguros antes de sair. Ele não jogou fora aquele que o comerciante desonesto lhe dera. Talvez aquele cara estivesse de olho nele por causa do dinheiro, mas Shiro também estava de olho na grana do homem. Afinal, na região selvagem sem lei, roubar e saquear eram as maneiras mais rápidas de ganhar dinheiro. Ele vagou um pouco mais, avistando vários treinadores vendendo carne e frutas Pokémon em barracas improvisadas. Em vez de comprar comida deles, ele subiu a ladeira que levava à loja da liga, decidindo estocar mantimentos ali. Shiro não confiava na comida vendida por esses treinadores vendedores. Principalmente porque ninguém mais comprava deles. Carne e leite de Pokémon podiam ser caçados ou coletados, e frutas silvestres eram fáceis de colher. Mas as que estavam sendo vendidas aqui não eram necessariamente frescas, e quem sabia o que poderia ter sido adicionado a elas. Na loja, ele comprou mantimentos e frutas silvestres suficientes para durar meio mês. Ele também comprou uma enciclopédia de frutas silvestres para ajudá-lo a identificar frutas na natureza. Existiam simplesmente muitos tipos de frutas silvestres, cada uma com efeitos diferentes. Suas vagas lembranças de jogos e animes não eram suficientes para se basear. Mesmo as vagas comuns listadas no livro somavam dezenas, e algumas da mesma espécie apresentavam ligeiras diferenças. Quanto às cultivadas pelo homem, era impossível catalogá-las todas. Por hora, porém, reconhecer os mais comuns já seria suficiente. Ele também comprou um mapa detalhado da área selvagem por 5.000 Pokédólares. O mapa marcava os territórios de várias espécies de Pokémon, juntamente com estimativas aproximadas de sua força. Com tudo o que precisava, Shiro seguiu o mapa em direção ao local de treinamento escolhido. Seu Roukida e Gastly vinham se concentrando em aprimorar seus movimentos e melhorar seus atributos físicos, mas também precisavam de experiência em combate real. Shiro escolheu o território do Scrage no lado noroeste do Lago Achevel, uma caverna e a área gramada do lado de fora dela. A colônia tinha apenas um líder de nível intermediário. Os demais eram de nível iniciante ou novato, e não havia um único Scraft evoluído entre eles. Há muito tempo, esta colônia de Scrage era muito maior, chegando a ter um Scraft de nível ginásio como líder. Infelizmente, eles chamaram a atenção de Macrocosmos. Todos os Scrage com potencial, incluindo o líder, foram capturados. Isso deixou toda a colônia de Scrage em ruínas. Seu território encolheu drasticamente, e eles já não conseguiam nem mesmo se defender da população no ensino das proximidades. Parece um bom local para treinar. A essa altura, Shiro já havia chegado ao lado norte do Lago Achevel a pé. Ao longo do caminho, ele encontrou vários Pokémon selvagens hostis, mas nenhum era particularmente forte. Sempre que ele libertava seu Riperior da Pokébola, o Pokémon selvagem fugia imediatamente apavorado.